Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, especial de carnaval, nesse momento em que tem muita gente se divertindo, se distraindo, viajando ou simplesmente descansando. Tem também gente que está vivendo um clima de velório, de luto antecipado, porque já estão antevendo algo muito ruim que irá acontecer com uma figura específica. Me refiro especificamente a uma manifestação que está sendo organizada por vigaristas, mais uma vez contra a democracia aqui do nosso país, e que vai terminar muito mal. Não tem como um vigarista acreditar numa história de um outro vigarista, se meter numa empreitada e terminar nessa empreitada muito bem. Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo. Se a figura do inelegível tivesse um mínimo de cuidado, de atenção, ele não estaria caindo no canto da sereia. Uma sereia que já fez cantos para outros políticos, a sereia escapa lépida e fagueira, e aquele que acreditou, ficou enfeitiçado pelo canto da sereia, termina na cadeia. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui no nosso portal, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Não se esqueça também de dar o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva também aqui no nosso clube de membros. Tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, ontem eu fiz um papo aqui com vocês, onde eu mostrava aqui dois momentos do mentor espiritual, intelectual, constitucional, jurídico e político do ex-presidente da República. E, sem querer fazer nenhum ataque pessoal a ele, se a gente observar bem, a gente vai ver que é uma figura absolutamente sem luz própria alguma. Ele foi ali um boneco que foi colocado na presidência da República para atender uma série de interesses econômicos e políticos aqui no nosso país. Porque a figura do inelegível jamais foi cunhada, foi elaborada, foi forjada em lutas políticas. Nunca foi líder de partido, nunca teve que debater dentro de partido, nunca comandou nenhum grupamento político, nunca comandou nenhum governo, nunca comandou nenhuma tropa numa situação real, numa situação que a gente pudesse verificar, algum tipo de talento. Então foi uma pessoa que teve uma vida cercada de mediocridades por todos os lados. E aí chegou até a presidência da República. Ele mesmo, num pronunciamento que a gente viu esses dias, naquela reunião malfadada, ele se definiu da seguinte forma, Na reunião do golpe, Bolsonaro definiu sua eleição como uma cagada e perguntou: como é que alguém vai eleger um deputado fudido como eu? Me desculpe, tá, gente? É o linguajar dele, Um deputado fudido como eu. Um deputado do baixo clero, escrotizado na Câmara, sacaneado, gozado, uma porra de um deputado. Bom, isso é uma boa pergunta, em termos perfeitamente adequados. E aí é o seguinte, quem não tem luz própria, ele foi se segurando em vários segmentos, e um desses foi o segmento religioso. Mas quando a religião não é praticada de forma sincera, de uma forma legítima, nós estamos diante de um negócio, de uma picaretagem que envolve a fé. E aí é o seguinte, eu mostrei para vocês dois momentos de uma dessas figuras que eclodiu, com o bolsonarismo, com a força política que não tinha em momentos anteriores de uma forma tão exposta. E ele elegeu, o senhor Silas, o ministro Alexandre de Moraes como algoz dos interesses da ultradireita aqui no nosso país. E aí ele já convocou o Bolsonaro há um ano atrás, para o Bolsonaro convocar o artigo 142, prender militares, os generais, os comandantes de tropa aqui no nosso país, mas evidentemente o Bolsonaro, com uma figura absolutamente acovardada, não ultrapassou nada daquilo que ele tinha condição de fazer. E agora, vindo à tona novamente, o Malafaia, jogando o Bolsonaro numa arapuca, e aí vai me lembrar um personagem que eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos ver primeiro essa cena e depois eu falo aqui do personagem. Vamos lá. A verdade dele. Na verdade, Alexandre de Moraes tem que tomar o impeachment e ser preso pelo bem da democracia no Brasil. Então, Alexandre de Moraes, o propósito é esse, O propósito é
combater o ministro Alexandre de Moraes, destituí-lo pelo impeachment e depois prendê-lo. Até como eu comentei aqui com vocês, senhor Malafaia, vá lá em Brasília, dê voz de prisão ao ministro Alexandre de Moraes, né? Tenha essa coragem, já que o senhor se coloca como um homem que é protegido pelos céus, né, pelo Todo-Poderoso, vá lá e exerça a sua cidadania, porque quando alguém está cometendo crime, qualquer um do povo pode determinar, pode dar a voz de prisão. Então faça isso, né? Dê uma força. Então, o desenho foi esse. Primeiro, atacar o ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, e dizer que ele tem que sofrer impeachment e ser preso. Esse é o objetivo. Mas, para isso, algumas situações precisam ter curso aqui no Brasil. Daí ele prossegue aqui, né? Vamos lá. Agora eu quero dirigir minha palavra ao presidente Bolsonaro. Bolsonaro, você tem autoridade política e moral para convocar o povo. O povo é o supremo poder de uma nação. Convoque o povo para depois do carnaval para manifestações pacíficas. Pacíficas, mas para aquele propósito, né? Destituição do ministro Alexandre de Moraes, dar uma parada em tudo que ele está fazendo e depois determinar a sua prisão, né? Esse é o propósito. Para dar um basta nisso, você convocou o povo para São Sebastião por causa de baleia. Olha a multidão. Imagina, Bolsonaro, se você convocar o povo, eles se borram de medo do povo. Não é possível continuar esse estado de coisas. Vejam o linguajar do religioso, né? Dizendo que eles se borram de medo. Quem que se borra? O ministro Alexandre de Moraes? Isso ele está aprendendo cada vez mais, não soltou nenhum preso político, não recuou nem um átomo. Muito pelo contrário, quando essa insanidade estava no poder, ele enfrentou essa insanidade. Então agora, alguém no Supremo Tribunal Federal vai ficar milindrado com vagabundagem, com delinquência? É complicado, né? E aí vamos ver aqui como é que o Bolsonaro vai reagir na sequência, né? O Malafaia é extremamente incandescente. Mas se o Bolsonaro acreditar, ele vai estar acreditando no amigo da onça, né? Porque onde o Malafaia colocou a mão sobre algum político, o político terminou muito mal. Aí eu não posso deixar de compartilhar com vocês essa imagem aqui desse bonequinho, né? Que tem mais de 80 anos, eu comprei numa feira de antiguidades. Esse aqui é o Amigo da Onça, que foi criado pelo cartunista Péricles Maranhão, nos anos 40. Eu vi isso numa feira de antiguidades, achei muito legal, né? Quando eu era moleque, meu pai, ele assinava, tinha lá a revista O Cruzeiro, que tinha uma charge lá do Péricles, que era o Amigo da Onça, aquele que fingia que era seu amigo, se apresentava com um amigo, mas ele era muito mais amigo da onça, né? Do bicho feroz que iria te devorar. E aí quando a gente vê o histórico, se alguém do Bolsonaro chegar assim, inelegível, dá uma olhadinha nisso aqui, será que é uma boa acreditar no Malafaia? Ele apoiou lá atrás o Garotinho, o governador do Rio de Janeiro, terminou preso. Apoiou o Fernando Pezão, governador, terminou preso. Apoiou Michel Temer, terminou preso. Eduardo Cunha, terminou preso. Bolsonaro está na situação em análise, mas aí é o seguinte, tem mais gente que foi presa, que andava colada com o Malafaia. Aquele que batizou, né, o Bolsonaro, o pastor Everaldo, foi preso também por corrupção. Aqui o Crivella também foi preso também com falcatrua na prefeitura aqui do Rio de Janeiro. Então o alvo é grande, né? E o Roberto Jefferson, também parceirão, né? Ele assinou, autografou o livro pro Malafaia, enfim. E a situação não anda muito boa, né? Em termos de currículo, em relação à proteção celestial, né? Mas aí o Bolsonaro vem à tona para convocar isso que o Silas estava dizendo lá atrás, mas com uma característica completamente diferente. A do Malafaia é aquela coisa virulenta. A do Bolsonaro é uma coisa borocochô, sem confrontar absolutamente nada, que contrasta absolutamente com as coisas que ele andou falando ao tempo que ele estava na presidência da República e que ele tinha uma série de imunidades. Agora ele não tem mais. Então, se ele escorregar, ele vai dançar. Não é por outra razão que a gente, ao ver esse vídeo aqui, da convocação dele, a gente percebe que é uma criatura que está com esse astral totalmente borocochô. Você iria numa convocação de uma manifestação borocochô, que até a figura que está te convocando está para baixo, está assim, low battery, né, como a gente diz? Vamos lá. Olá, amigos de todo o Brasil, em especial de São Paulo. No último domingo de fevereiro, dia 25, às 3 da tarde, estarei na Paulista. Olha o semblante da criatura, né?
totalmente desanimado, né? Cerimônia, mas qual o objetivo dessa cerimônia, né? Realizando um ato pacífico em defesa do nosso Estado democrático de direito. Olha, o Bolsonaro, vindo a uma manifestação para defender o Estado democrático de direito, quem é que está ameaçando o Estado democrático de direito, né? É a mesma coisa, né? Me ocorreu, né? É como se o Fernandinho Beiramar estivesse convocando uma manifestação maciça para defender a lei antidrogas, a lei que responsabiliza criminosos de uma forma mais intensa, né? É uma coisa muito semelhante, não é não? Eu peço a todos vocês que compareçam trajando verde e amarelo. E mais do que isso, não compareçam com qualquer faixa ou cartaz contra quem quer que seja. Então, é uma manifestação medrosa, né? Está convocando os seus seguidores para irem para uma manifestação para ficarem calados, para ninguém fazer nenhuma saliência não, porque senão quem vai em cana agora é ele, né? Então, eu não vejo muita animação nesse tipo de manifestação sui generis não, né? Nesse evento, eu quero me defender de todas as acusações que têm sido imputadas à minha pessoa nos últimos meses. Mais do que discurso, uma fotografia de todos vocês. Então ele quer uma fotografia, só que a fotografia não vai amedrontar ninguém, senhor inelegível. Lamento te informar, os seus eleitores, seus seguidores, ó, isso não vai adiantar nada, tá? Desculpa. Que vocês são as pessoas mais importantes desse evento, para mostrarmos para o Brasil e para o mundo a nossa união, as nossas preocupações, o que nós queremos. Deus, pátria, família e liberdade. Até lá, se Deus quiser. Por falar em Deus, pátria e família, a sua esposa, ela não foi lá para os Estados Unidos não, tá? Tá bom, o senhor já deve ter sido informado, poderia te dar um apoiozinho, né? E a senhora esposa, a senhora não sabe onde é que está o paradeiro do seu marido, ele está lá num lugar chamado Mambucaba, tá? Desde dezembro a senhora não vê, vai lá dar um apoio para ele está precisando, que ele está escutando a sereia aí, a sereia vai levá-lo para uma situação complicada, tá? E aí não tem como a gente fazer o contraste, né, com esse discurso dele borocochô, com as bravatas de outrora, né, que ele fazia. Então, isso todo o tempo que ele estava no poder, né? Ele tem tempo para se redimir, acabou o tempo dele, aí o povarel, eu autorizo. Deixa de ser canalha, né? E o amigo da onça está ali no fundo, né? Socilas ali olhando todo feliz, né? Agora vai, né? Vamos dar um golpe, né? Vamos transformar o nosso país numa república fundamentalista com essa figura à frente, né? Nós devemos sim, porque eu falo em nome de vocês. Gente, e aí foi, nesse discurso, ele termina aí, depois de muitas bravatas, dizendo que só sairia da presidência da República, né, que o destino dele tinham 3 alternativas. Ou a vitória, ganhar as eleições, ou ser preso, ou morrer. Bom, ele não ganhou as eleições, já perdeu uma. Ainda não morreu ainda. Só falta agora essa hipótese que está chegando, né? Por esse particular aspecto, né? A profecia está muito próxima de se cumprir. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Me perdoe um pouco as ironias, mas nós estamos num período, né, de muita alegria, de muitos festejos, não dá para a gente ser diferente. E como diz o poeta, a infelicidade de alguns pode ser a felicidade e a alegria de outros, né? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e mais tarde eu volto que temos mais assuntos interessantes. Tchau!